Olá pessoal, sou o Cláudio Thaís, do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo. A plataforma do YouTube está fazendo um frio danado, né? Eu vou falar sobre esse livro aqui, que é o livro mais polêmico do Marx, né? Porque ele tem a famosa frase que a religião é o ópio do povo, tá? Vamos lá, vamos ler a frase inteira que está na introdução, né? Marx escreveu esse livro em 1843 e a introdução veio por último, em 1844. Ela está inclusive no final do livro, tá? Então o parágrafo que diz é assim. Eu vou usar a minha lente porque eu acabei de quebrar meu óculos, né, para poder ler a frase. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real. É o pretexto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida. É o ânimo do mundo sem coração, assim como o espírito do estado de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. Esse livro que Karl Marx escreveu em 1843 é direcionado à filosofia do direito de Hegel. Porque Hegel, ele acreditava que o Estado seria capaz de acabar, de atenuar as desigualdades sociais, e Marx diz que não, porque o Estado é burguês, né? Prova disso a gente assiste até os dias de hoje. A justiça, por exemplo, a justiça, como diz Michel Foucault e Vigiar e Punir, a justiça é burguesa, né? Vigiar e Punir. Ele fala já na década de 70 que o poder judiciário está se aparelhando, né, justamente para punir os mais pobres, para evitar, né, a rebeldia contra a exploração da burguesia. Tá? Então Marx diz que não, o Estado é burguês. E qual a fórmula para enfrentar esse Estado, né? Não adianta a democracia, a eleição, né? Marx disse que tem que acabar com o Estado, né? Vem o socialismo, desapropria os meios de produção e depois faz a Revolução Comunista, que é uma sociedade sem Estado, tá? E por que Marx diz que a religião é o ópio do povo, né? Porque ela mantém o povo mantém os grilhões que acorrentam a classe trabalhadora na alienação, né, com flores. As pessoas não percebem o mundo real. Vou dar um exemplo, né? O cara arruma um emprego hoje, um religioso arruma um emprego hoje, ele vai para a igreja e passa a falar, foi Deus que deu, né? Nelson Mandela tem uma frase muito famosa. Ele fala que toda coisa construída pelo homem só pode ser desconstruída pelo homem, né? Empregabilidade, saúde, tudo isso é assistência do Estado, né? E não só isso, historicamente, a religião, embora seja um conforto espiritual para as pessoas, ela sempre esteve atrelada ao poder. Vamos dar um exemplo aqui. Em 1517, Martim Lutero publica as 95 teses, né, rompendo com a Igreja Católica. Ele se alia, né, à aristocracia alemã, né? Mais tarde, Martim Lutero, que critica a corrupção, vai ser um adorador também do bom vivant, de bem viver, né? Tanto que nas guerras religiosas surge um movimento chamado anabatistas, né, que pregavam a quíria de que o mandato de Jesus na Terra duraria 1000 anos de igualdade social. Martim Lutero não gostou dessa ideia, né, começou a perseguir os anabatistas e eles foram totalmente exterminados, tá? E da Igreja Protestante é que nasce o calvinismo, o puritanismo que apoia a Revolução Industrial, expulsando os camponeses na lei de cercamentos da Inglaterra, né, para a plantação de algodão para a indústria manufatureira, né? A Igreja Católica está atrelada, antes da Revolução Francesa, nos 3% que era o clero e a nobreza, mas mais tarde ela se apoia à Revolução Industrial. A Igreja Católica
Por exemplo, o Papa Bento XVI está sofrendo diversos ataques, porque é o primeiro Papa da história que tem uma visão mais humana, né? Ele prega discursos de igualdade social, né? Nunca houve na história, né, um Papa mais perto dele, com um discurso mais agradável do que agradável, semelhante a ele, foi o Papa João XXIII do Concílio Vaticano II, né? Mas esse Papa não, e por isso ele sofre ataques, porque ele faz uma defesa, né, dos mais pobres. Ele é um Papa, para se ter uma ideia, que ele lacrou o apartamento papal, ele mora no convento, ele come bandejão, né? Ele abriu mão de diversos privilégios, né, gerando, né, críticas à Cúria Romana e ataques, né, de bispos, por exemplo, como José Luiz Vigaró, que é o cardeal arcebispo de Nova York, que é aliado do Trump, e Trump era filho, o pai do Trump era da Ku Klux Klan, né? É um racista, né? Então Marx ele escreve isso aqui e depois ele não vai falar mais em religião. Ele é um jovem Marx aqui, ele está na questão filosófica ainda, ele vai mudar depois quando ele recebe a situação da classe trabalhadora na Inglaterra e esboços econômicos de Frederick Engels, que ele vai partir para o mundo, né, econômico. A visão dele é que não se encontra os problemas da humanidade se não está atrelado ao econômico. Ele é filosófico, tá? Ele está comprando guerra aqui com Hegel, ele vai comprar guerra com os hegelianos, né, na Sagrada Família. Ele vai comprar guerra com Bruno Bauer na ele compra a guerra, questão judaica, ele compra a guerra com o Bruno Bauer, ele compra a guerra com o Proudhon, na miséria da filosofia, né? Então ele é um autor muito polêmico, que ele está sempre enfrentando, não é? E criticando e contestando, não é? As pessoas do seu tempo, né? Esse livro Miséria da Filosofia, para você ter uma ideia, Proudhon escreveu em um mês, ele leu o livro, e em um mês ele publicou um livro contradizendo Proudhon, né? Então Marx é um autor muito polêmico, né? Mas conhecido, né, mundialmente como uma das mentes mais brilhantes, tanto que o governo da Baviera sondou ele para trabalhar para o governo e ele rejeitou, porque o interesse dele era a defesa da classe trabalhadora, tá? Então não é um livro de ataque à igreja, né? É um livro, né, que ele diz que a igreja ela cega as pessoas, né, a partir do momento que as pessoas acreditam que tudo é uma glória divina e na verdade tudo é um fato humano, né? E que a igreja também ela está sempre ao lado do poder. Pega um exemplo, Silas Malafaia, ele disse que defende valores burgueses, mas Jesus era pobre. Ele é contra o MST, movimento de pobre. Ele é contra o movimento sem teto, movimento de pobre, mas ele é a favor dos grandes ruralistas, dos grileiros de terra, né? E outros, né, do neopentecostalismo, né, que defende valores absurdos, que a sociedade não avança, né? Por exemplo, radicalizam contra o LGBT, né? Criminalizam qualquer religião que não seja deles, e principalmente o movimento de Umbanda e Candomblé, né? E o conservadorismo,
deles, né, trouxe muito problema para a humanidade. Ainda hoje eu estava lendo sobre Guerra de Canudos, né, e a Guerra do Contestado. O Exército Brasileiro só serviu para algumas coisas. O Exército Brasileiro participou da Segunda Guerra Mundial, uma missão fraca, participou da Guerra do Paraguai em 1864, onde eles exterminaram toda a população masculina, desarmada. Participaram da Guerra de Canudos, quando eles mataram 25 mil pessoas em um dia só, e sobre a acusação, sobre a aliança entre coronéis e padres, tá? Condenando Canudos. E o Contestado também, né? A Guerra do Contestado, que matou entre 10 a 15 mil brasileiros para defender interesses americanos e de grandes coronéis. Foi isso que o Exército fez até hoje, né? Então, o Exército, a gente tem que ter um entendimento que o Exército é uma força auxiliar da elite, tá? E a polícia é uma força de repressão do pobre, tá? E a justiça penal, a justiça civil é o modo do rico arrancar dinheiro do pobre. E a justiça penal é o modo de que o pobre se reclamar e vai preso, né? Por quê? Para se manter a dominação sobre as classes sociais através da força, né? Através do poder jurídico. E por isso, né, eu penso que Luiz Inácio Lula da Silva se tornou uma grande ameaça a partir do momento que começou a formar filhos de trabalhadores e advogados. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.